queridos, minhas queridas, meus amados amigos, amados irmãos, irmãs, que estão espalhados, a Igreja de Deus, que está espalhada em todo o mundo. A Igreja do Senhor Jesus, que está nessa caminhada, que está nessa luta. E você ainda que não faz parte desse povo, um povo que está sendo restaurado para o grande arrebatamento da igreja, para esta grande revelação de Deus, para este grande acontecimento que está para acontecer, não sabemos a hora e nem o dia, mas o Senhor mandou nós estarmos preparados, como as 5 virgens, né? Que estavam com as suas botijas cheias, prudentes, não como as imprudentes, as outras 5, né? Que gastaram todo o seu azeite e depois vieram emprestar, batendo na porta, era tarde. O noivo já tinha trancado a porta. Então toda a igreja do Senhor, em todo o mundo, eu saúdo com a paz de Jesus, o nosso Senhor. Uma saudação também grandiosa ali para a Indonésia, para Israel e para todo o povo árabe, né? Para toda a nação árabe, ali também, saudando a todos. E a todas também ali dessa parte, desse mundo do Oriente, aonde nós vemos ali muitas lutas, muitas guerras travadas entre o povo árabe e o povo israelita. Pois sabemos que ali, amados irmãos, se cumpre ali a palavra de Deus. Pois sabemos que ali se encontra a grande batalha, o Armagedon, o apocalíptico, né? Sabemos ali, amados irmãos, que se cumpre as profecias do nosso Deus. Louvado seja Deus. Sabemos ali que tem os judeus com sua fé e tem também os árabes com sua fé. Devemos os respeitá-los, e por que não? Assim como eles também nos respeitam com a nossa fé, crendo em Jesus, creio. Como o povo árabe ou o povo muçulmano, né, que o prezamos muito, que gostamos muito, né? Às vezes nós ficamos indignados, né, com tantas coisas que aparecem na mídia, falando mal dos muçulmanos, dos ismaelitas, né? Dos islamitas, né? Ou do povo que obedece o Islã. Falando que o Islã mata cristão, que o Islã decapita cristão. Olha, amados, eles têm a fé deles. Eles têm um profeta deles, chamado Muhammad ou Maomé. Assim também como os judeus esperam o Messias, que é o ungido, que é o consagrado, né, vir. Mas a nossa crença, o nosso enviado já veio, que é Jesus, que é o Yeshua dos hebreus, que eles estão esperando até hoje. Então tudo se cumpre, né? Todas as coisas se cumprem. Pois os árabes, eles não crêem em Jesus. Pelo que eu andei lendo um pouco, eles crêem apenas que foi um profeta como Moisés, como outro profeta qualquer, mas não o enviado. E nós devemos de respeitá-los, a fé deles, né? Pois os verdadeiros muçulmanos, eles não matam ninguém, eles não matam cristãos. Isto é a grande mídia que fala isto, né? Para deturpar os muçulmanos. Assim também, como os judeus também. Porque há uma grande profecia em cima disto. Sobre o povo árabe, sobre o povo judeu e sobre o povo gentil. Fora de Israel. É tratado assim. Então nós estamos tocando a trombeta, né? Com a nossa fé. Assim como o mundo é cheio de fé, é cheio de crença, eles têm as suas crenças. E nós devemos respeitá-los.
pela sua fé. Mas devemos saber, amados irmãos, que os judeus têm o livro deles, que é as leis mosaicas e os profetas. Eles têm. E assim também, como os muçulmanos têm o Corão. Mas nós temos os livros que os judeus detêm, né, que é o Torá do Velho Testamento, os profetas, as leis mosaicas. Nós temos também o livro que está em nossas mãos. Mas nós temos também a nova aliança, que este homem que esteve em Israel, que há mais de 2000 anos, contando os anos nossos, né, gregoriano, né, há mais de 2000 anos. E nós temos a nossa fé neste homem. Nós temos a fé. Então eu creio, amados irmãos, que temos de respeitar a cada parte. Creio que o muçulmano fervoroso, o muçulmano que guarda as leis ali, que eles cumprem, eles não matam ninguém à toa não. Porque no Corão diz que Deus é misericordioso. Ou Alá é um Deus misericordioso. E eles creem assim, vai fazer o quê? Né? Se Deus é misericordioso e amor para eles não vão matar alguém para a honra de Deus. Deus não quer isto, jamais. Deus não quer isto. Então devemos respeitá-los. Como outros, né? Porque eles não conhecem. Ou como os judeus não creem também em Jesus. Mas há muitas pessoas que ficam espertas. Há vários evangélicos, entre aspas, matando gente. Sabe que jeito? Na fé, na mentira. No Brasil está cheio. Há milhões aí de pastores dizendo letrado, matando as pessoas. Vê se na televisão eles pregam a salvação. Pelo menos os muçulmanos têm um Deus. Pelo menos os judeus têm um Deus. Agora eles têm 3 ou mais deuses. E o mundo afora vai indo por aí. Mas quem sabe um dia o Senhor tem resgate para as suas almas, para as almas deles. Não sabemos como vamos julgar eles. Muitas pessoas dizem, as pessoas estão indo para a África, estão sofrendo, estão indo para o Oriente Médio, estão sofrendo. Olha, amados irmãos, será que são cristãos verdadeiros? Será que são obedientes aos livros sagrados? Será que já não ouviram a voz de Deus na mensagem do Senhor? Então tome cuidado com o que você diz, com o que você fala. Certo? E se nós temos algo a mostrar, a falar, nós temos que provar. Nas histórias, nos livros, né? Nós temos que provar, não ir falando. Porque a língua, diz lá Tiago, ela incendeia tudo. Ela faz um estrago tremendo. Então nós devemos respeitar ali, sim. Agora nós devemos alertar. Alertar que este Messias de Abraão, que este homem, que Abraão pôs ali, esse Deus que Abraão pôs ali a fé, ele se encarnou. As profecias judaicas se cumpriram. As profecias dos judeus estão sendo estabelecidas. Há uma briga lá, nós sabemos disso. Os judeus com os árabes. Porque tem alguns países árabes que não querem falar que há um Estado judeu. Há um Estado israelita. Mas não podemos esquecer de uma grande profecia de Ezequiel, que o Senhor recolheria todo o seu povo em toda a face da terra e ajuntaria num lugar só. E essa profecia se cumpriu. Em 1948, 47 para 48, foi estabelecido pelas Nações Unidas, pela ONU,
Organização das Nações Unidas, o Estado israelita, o Estado judeu. Então se cumpriu. E nós sabemos que a figueira é Israel. Então se cumpriu isto. Então devemos olhar o relógio. O relógio não para. Mas aqui, amados irmãos, nós começamos mais um estudo. Aqui nós começamos mais um tema tão glorioso, que é o único Deus. Muito obrigado a você, que Deus te abençoe você, que o Senhor, que Adonai te abençoe você, que o Senhor te abençoe você por estar nos visualizando, por estar curtindo os nossos vídeos, nossos estudos, nossos temas, né? Ficamos muito alegres, né? Muito felizes por essas coisas, por Deus nos dando capacidade, nos capacitando para nós falarmos. É o Senhor quem fala por nós. Nos evangelhos, ele diz, Jesus falou para nós não se preocuparmos com o que falarmos, porque na mesma hora será ministrado o que nós iremos falar. Então nós estamos despreocupados, né? Mas temos que mostrar aos outros, às outras nações, a fé que nós cremos. Assim como eles mostram a fé deles, nós também devemos mostrar a nossa, mas em verdade. Não adianta falar só de língua, só de gogozinho. As pessoas hoje aí na mídia pegam prosperidade, certo? Pregam cura. Mas salvação não prega. Prosperidade e cura vem com a obediência. Moisés já deixou escrito lá nos seus livros que as bênçãos alcançariam a nós obedecemos a palavra de Deus. Assim também como a maldição. Então está por aí. As grandes mídias, nas grandes televisões, estão por aí os barões do gogó, os barões da batida falsa, estão por aí, aparecendo. Nossa, isso é o cara, nossa, essa... irmãos, com essas coisas, vamos olhar para o autor e consumador de nossa fé. Começamos aqui, amados irmãos, mais um tema, o único Deus. Eu, graças a Deus por estar mais um dia, mais uma noite com vocês aí, trazendo esse grande vídeo, trazendo esse grande tema, né? Essa grande história, né? Ela traz, mas é história verídica e real, que aconteceu. Não é uma lenda, e é verídico. Esses escritos aqui históricos que estão guardados aqui para nós, é verídico. Então você ainda que não se converteu, você ainda que não tem uma crença estabelecida em sua vida, ou se você vê que você está errado, através de outras coisas, através dos nossos vídeos, nossos estudos, pensa um pouco. Começamos aqui mais um tema, o único Deus. E nós já vamos ler, irmãos, de antemão, para vocês aí, um versículo muito importante. Um versículo onde a gente não pode deixar de mostrar. O tema é o único Deus. Louvado seja Deus. E começamos aqui no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 23. Está aqui, olha. Não sei se vocês podem ver muito bem, ó. Capítulo 23. Versículo 'Vamos começar do 40, né? Para nós entendermos melhor a sua palavra. Lucas, livro de Lucas, versículo 23. Versículo 40. Está aqui, olha. 40. Eu faço a leitura. E você aí na sua casa, depois pega os nossos vídeos, né? Que vai estar aí no YouTube, no Face e nas outras redes sociais que estiverem aí ao seu alcance. Não pare não. Eu vou fazer a leitura. Louvado seja Deus. É livro de Lucas 23, capítulo 23, versículo 40. Diz assim:
Respondendo ao outro, o malfeitor o repreendia, dizendo: nem sequer temes a Deus, vendo que está sob a mesma sentença de condenação? Nós, na verdade, justamente porque estamos recebendo o que mereceram, nossos atos. Mas este, quer dizer, Jesus, não fez nada impróprio. E ele disse a Jesus, o ladrão, né? Falou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, Jesus tem um reino. Ele é rei, ele tem um reino. O ladrão creu que ele tem um reino. Quem é o rei da glória? Salmo 24. Então Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vem que pro gozo, morreu, você está. Se você morrer, segundo as Escrituras, você entrou no gozo já. Quando os irmãos Abraão, Isaac, Jacó receber, você já entrou no gozo. Você está. 44. Quando era quase meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E o sol escureceu, e o véu do templo se rasgou pela metade. E Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Pai, em sua mão entrego o meu espírito. Louvado seja Deus. Amados irmãos, há muitas pessoas por aí enganadas. É o tema que nós estamos aí postando, né? O único Deus. Esquece essas coisas de trindade, de três pessoas em uma só. Isso não existe. Se é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, se é o César, a outra pessoa ali, a outra pessoa, são três pessoas. Não tem como falar que não é três pessoas. São três pessoas. Não tem como eu não ver três pessoas. Eu estou vendo três pessoas. Mas quando eu falar que eu sou um pintor, César, que o César é um marceneiro e que o César é um pedreiro, um exemplo. Quem fez essa parede? Essa alvenaria? O pedreiro. Quem pintou? O pintor. É quem fez essa alvenaria? Entendeu, amados irmãos? Não são três pessoas. Aí o patrão vai querer pagar as três pessoas. Chama lá os três. A pessoa fala: não, meu senhor, não é três que fez essas coisas. Foi um só, foi o César. Então eu fiz essas três funções. Mas não deixe de ser eu só. Sou o único. Eu fiz. Então eu vou receber por elas. Mas agora, amados irmãos, o que dizer, Pai? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vou explicar mais um pouco acerca do Filho. Como que Jesus é Deus, sendo que ali na sua morte, ele entrega o seu espírito? Olha, amados irmãos, nós sabemos que Deus não morre, Deus é Espírito. O corpo do Senhor morreu, faleceu, ficou enfermo e morreu, apagou-se. Mas Deus não morre. Podemos dizer Deus morreu, porque podemos dizer Jesus é Deus. Deus morreu. Jesus é o velho Jeová, porque Jeová também, amados irmãos, não é o nome, mas sim títulos. Porque os hebreus até hoje, os judeus até hoje, eles não têm um nome ainda formado para o seu Deus. Eles têm consoantes. Até hoje, é segredo para eles. Então eles têm lá o Senhor, quer dizer, Adonai. Eles não têm nome de Deus ainda, é oculto a eles. Mas para nós já foi revelado, o anjo já trouxe do céu a Maria. E para o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas como explicar então, Pai? Olha, irmão, sabemos que Jesus, que Deus estava ali encarnado, certo? Por que Jesus falou aquilo? Sabemos também que Jesus cumpriu restritamente
a sua palavra. Ele como Deus. Ele cumpriu todos os planos, projetos que ele mesmo inspirou atrás. Através dos profetas, através dos seus servos atrás. Tudo o que ia acontecer com Cristo, não diz lá em Pedro, que o Espírito de Cristo, Pedro capítulo 1, versículo 11, acho que é a primeira carta de Pedro, que o Espírito de Cristo que estava neles indicava de antemão os sofrimentos que a Cristo havia de vir. Então se confirma pelas profecias. Mas Jesus, amados, ele entregou o seu Espírito, não foi para outro Deus. Ele falou ali como uma pessoa humana, como um homem. Porque todo homem, quando morre, o que fala lá Salomão o sábio, o filho do rei Davi, em Eclesiastes? Que o pó volte à terra que o deu e o Espírito volte a Deus que o deu. Eu vejo isso muito, sabe aonde? Nos velórios. Eu vejo muito esta frase em velórios. Que o pó volte à terra que o deu e o Espírito volte a Deus que o deu. Então Jesus, como homem, ele estava respeitando essas regras estabelecidas. Mas nós vamos ler como homem. Entendeu agora? Eu falei, não é que havia outro Deus e Jesus ali estava entregando o seu Espírito a outro Deus. Ali ele estava falando como homem, porque ele mesmo, como Deus, uma grande revelação, recebe os nossos espíritos. O Espírito vai para ele, viu? Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ali você pega no versículo 55 abaixo, você vai ver ali uma grande revelação. Estevão ali, ele entrega o Espírito a quem? A quem, irmão César? Ele fala assim, Senhor Jesus, quando ele estava morrendo, quando os judeus ali estavam matando Estevão a pedrada, porque Estevão estava pregando Cristo para eles. Eles com ciúmes, com inveja. Hoje tem muita gente invejosa. Hoje tem muita gente ciumenta. Porque quando nós vamos pregar a verdade, eles querem desfazer. Eles querem, xingar. Eles querem blasfemar. Estevão, quando estava sendo apedrejado ali, porque estava pregando sobre Cristo, para os judeus ali no passado, e quando ele estava morrendo, ele disse que viu os céus abertos. E ele entregou o seu Espírito a quem? A Deus? Sim, a Deus. Sabe o que ele falou? Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E quem que recebe o Espírito que Salomão falou? É Deus. Então se confirma mais uma vez aí que Jesus é Deus. Mas para nós falarmos mais da humanidade do Filho, nós estamos falando de Deus, mas na presença do Filho. Nós vamos ler aqui um salmo muito grandioso e muito revelador. Louvado seja Deus. Pega a tua Bíblia aí, abra no Salmo 65, versículo 2. E outra coisa, muitas pessoas falam, por que Jesus orava então? Ele orava para si mesmo? Amados, Jesus era um homem. E outra, ele diz para nós orarmos em seus evangelhos sem cessar. Para nós falarmos com Deus sem parar, todo momento. E como que ele seria um exemplo para nós, mandando nós orarmos, nós falarmos com Deus, se ele não falasse como um homem? Olha a grande revelação aí. Está explicado? Está entendido? Então ali na cruz, quando ele gritou, Elohim, Elohim, Labachthani, no hebraico, ou Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele fala como homem, amados irmãos. Ali ele fala como homem. Porque o peso do pecado de todo mundo caiu sobre ele. E aquele peso do pecado que caiu sobre ele, pesou. E ele, se sentindo um homem, com o pecado dos outros, ele se sentiu separado de Deus. Mas Deus não deixou de estar ali. É ele mesmo. Mas ele, como homem, ele disse, Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca desamparou ele. Deus sempre esteve com ele. Porque Deus estava ali encarnado. Deus estava ali humanizado. Entendido? Dá para entender, irmão César? A minha fala, a minha linguagem? Então o Senhor ali,
Isaías ali, ele pronunciou ali que o pecado do homem separa o homem de Deus. Veja quando você peca. Veja quando você atribui ali alguma falta sua com Deus. Você não se sente meio retraído? Meio atrapalhado? Meio que triste? Quando você está numa grande santidade, você faz um errinho, você se sente aquela separação de Deus, então você tenta se aproximar do Senhor de novo. Mas você se sente separado de Deus. E é assim que Jesus teve. Ele teve essa condição também como homem. Então aquele peso do pecado nosso fez uma separação. É o que o profeta Isaías diz. O que separa o homem de Deus? É o pecado. Dói e arde até nós encontrarmos de novo o Senhor. Aprendeu essa grande lição? Então Jesus como homem, então Deus nunca o desamparou, por quê? Deus estava ali mesmo. Ele falou como homem. Cumpriu restritamente a sua palavra. Não deixou nada a não ser cumprido. Cumpriu tudo. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui para nós complementar essa passagem. Salmo 65. As horas se passam, olha só. Falar de Deus é uma maravilha. Versículo 2. Salmos 65, versículo 2. Diz assim: Tu ouves a oração, a ti virá toda a carne. Então Jesus, irmãos, outras traduções diz: Ó tu que ouves as orações, a ti virão todo homem, toda a carne. Então Jesus era carne. Jesus era homem. Então ele tinha que se chegar como homem a Deus, no Espírito, né? Buscando a Deus, no Espírito, né? Mas ele como homem, buscando a divindade, buscando ali mostrar como nós devemos chegar. Então ele cumpriu essa regra que estava aqui. Então toda a carne tinha que ir a Deus. E ele como carne, como homem, ele tinha que se chegar a Deus. Não está me entendendo? Você que ainda não é unicista, você que não tem essa revelação. Então ele como homem, ele tinha que se chegar a Deus. Um exemplo para nós. Então Jesus deu todos os exemplos a nós. Entendeu? Então falamos mais um pouco acerca do Filho, né? Que é Deus. Para você ter uma compreensão melhor sobre essas coisas. Eu sei que você está atrapalhado, às vezes as pessoas, né, fazem um estudo com você, mas como é que... Você fica em dúvida. É assim mesmo. A revelação vai chegando em tua vida. E crê no nome de Jesus. Mas esse foi o nosso 7º vídeo. Estamos encerrando aqui. Mas fique conosco. Nós temos aí mais estudos, mais revelações para você. Mais revelação para a sua família. Fique conosco. Não deixe de nos ver, não. É um aprendizado que eu aprendi, você também deve aprender, repassada por nós. Há muitos outros obreiros, amados pastores e irmãos, que estão também nessa mesma fé, né? E não deixe de acessar o nosso canal, os nossos vídeos no YouTube aí, para o teu crescimento e para a tua vida eterna. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.